Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente. Nova entrevista. Hoje temos um amigo da cidade de Recife, em Pernambuco. Estamos recebendo hoje o nosso querido amigo Luiz Fernando Lopes. Luiz Fernando é de Recife e nós o chamamos aqui hoje em virtude de um grande trabalho de pesquisa que Luiz Fernando fez, que nós vamos falar dele depois da apresentação do Luiz. Então é uma alegria muito grande receber o Luiz aqui. Conhecemos o Luiz há muito tempo, já nos encontramos por aqui, já nos encontramos em Olinda, já nos encontramos em São Paulo, de forma que o nosso coração está bastante ligado, bastante familiarizado com essa figura importante desta noite, um grande amigo. Então, nós vamos passar a palavra para o Luiz, agradecendo a presença, a aceitação do convite. E já de cara, Luiz, eu peço que você, ao saudar os nossos conectados, nossos internautas conectados e também aos seguidores do canal, você faça uma síntese pessoal, biográfica, sintética de você mesmo, para que as pessoas que não te conhecem possam te conhecer, onde você nasceu, quando se tornou espírita, como é que você está hoje, mora em Recife mesmo. Dá aí um resumo de você mesmo, por favor. Eu agradeço o convite, Orson. Muito boa tarde, boa noite àqueles que estão aqui acompanhando essa transmissão. E, de fato, meu nome é Luiz Fernando Lopes, eu sou professor universitário, sou farmacêutico, tenho mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, pela USP. Eu morei 15 anos em São Paulo e retornei a Recife há pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Fiquei de 2003 até 2018, final de 17, início de 2018, e fiz bons amigos, excelentes amigos, como Orson, por exemplo, enquanto estive em terras paulistas. E hoje eu estou morando em Recife, que é a minha terra natal. Eu tenho 45 anos e já há alguns anos sou professor universitário, espírita de berço. Eu nasci numa família espírita, minha mãe já era de grupo jovem quando se casou, teve filhos e também nos encaminhou para o espiritismo. Veja que pelas palavras do Orson, a gente confirma mais uma vez como é bom a gente contar com a generosidade dos amigos, né? Ele realmente nos faz alguns elogios que a gente nem merece. Mas a gente agradece a gentileza e estamos aqui para a gente conversar sobre esse trabalho que eu venho realizando já há alguns anos, que é o trabalho de tentar produzir livros que sintetizem a experiência, o conhecimento, palestras, entrevistas, seminários de Divaldo Franco. Eu também tenho um projeto para fazer com outros autores também, que em algum momento mais adiante eu vou revelar, mas por enquanto eu tenho trabalhado com o acervo de material audiovisual de Divaldo Franco, e a primeira obra que publicamos, nós vamos falar sobre ela, se chama Sexo e Consciência. Então é um trabalho de síntese. É uma coisa muito comum no meio acadêmico, é feito um seminário, é feita uma palestra, uma entrevista, aquilo é transformado em texto, né? A gente chama isso de degravação, é transformado em texto esse material e o autor revisa todo o conteúdo para ser publicado na forma de livro, né? Então é algo que eu venho fazendo para dar uma contribuição no sentido de registrar a experiência e o conhecimento dessa figura importante do movimento espírita, que é Divaldo Pereira Franco. Ô Luiz, e esse trabalho de pesquisa que nós vamos falar depois, apenas para dar introdução ao assunto aqui, isso aí surgiu como? Essa vontade de transformar em livro coisas gravadas em áudio e vídeo, você transformar em texto. Você usou uma expressão aí, né? Da onde surgiu o interesse de fazer isso? Veio pela influência acadêmica ou não? Tem a influência acadêmica. Como eu falei, é muito comum que o conhecimento que surge, que emerge em momentos de interatividade entre pessoas que são especialistas em determinados assuntos, que esse conhecimento ele tenha um teor tal, tenha uma bagagem tal, que se aquilo for registrado, documentado e apresentado, colocado à disposição dos estudiosos, isso se torna uma contribuição relevante. Então, o meio acadêmico já nos dá essa demonstração do quanto esse tipo de operação é válido para que o conhecimento seja cada vez mais disseminado, informação qualificada. E desde a adolescência, acompanhando Divaldo Franco, nas antigas fitas de VHS, olha só, se tiver alguém aqui mais jovem, pode ser que não saiba nem do que se trata. Eu tenho várias, inclusive, ainda hoje, para transformar
em arquivo de vídeo para continuar a pesquisa. Então, eu via em fitas de VHS e via livros que também existem no movimento espírita, são muito comuns, né? De entrevistas de Valdo Franco, de Chico Xavier. Mas essas obras, de um modo geral, têm um determinado perfil. Qual é o perfil? Até hoje existe. São obras que, muitas vezes, coletam informações de diferentes lugares sobre assuntos variados. E é claro que um livro que coleta e reúne informações sobre assuntos variados vai ter uma limitação de espaço. Para cada assunto, a gente não consegue obter um aprofundamento maior, exatamente porque o texto ele é multitemático. Então, pensei eu, se no momento em que a gente puder reunir informações veiculadas por um autor, como Divaldo Franco, em diferentes lugares, sobre um mesmo assunto para sintetizar numa obra, aí um trabalho dessa natureza vai ficar muito mais robusto e a gente consegue fazer um aprofundamento maior em cada tema. Portanto, a proposta que nós apresentamos para o Divaldo Franco, ele gostou, é exatamente produzir uma série de livros, cada qual sobre um único tema, para diferenciar de outras obras multitemáticas, e assim, com um único tema, a gente tem muito mais condições de esmiuçar cada assunto. E aí o primeiro trabalho ficou bastante volumoso, eu me surpreendi, ele se surpreendeu também, porque este trabalho aí que está na mão do Orson, Sexo e Consciência, ele tem muitas páginas, né? Então, um livro com mais de 600 páginas, 500 e tantas, 600 páginas, e ficou bastante volumoso. Mas é realmente um trabalho de fôlego, porque foram muitos anos. Eu pesquisei material dos anos 60, dos anos 70 de Divaldo, até 2013, que é quando saiu a primeira edição da obra. Então, a partir do momento que a gente consegue sintetizar em um trabalho essas informações que versam sobre o mesmo assunto, fica muito mais fácil a gente ter um material de fôlego à disposição dos estudiosos, dos palestrantes, dos educadores, dos divulgadores espíritas de um modo geral. Essa é a ideia. Luiz, um trabalho de fôlego como esse é um livro de 600 páginas. Eu estou aqui com eles em mãos, 500 e pouco, né? Não, 600 mesmo. Vamos ver aqui, 580 páginas. É um trabalho de fôlego. Todo mundo pode ver aqui a extensão das páginas. Você falou que ouviu todo esse material em áudio e vídeo de VHS, você ouviu, pesquisou para selecionar. Foi isso? Isso, eu tenho um material em áudio e em vídeo que foi retirado das antigas fitas de VHS, de CDs, de DVDs e também de arquivos de vídeo, muitos dos quais eu obtive da internet, né? Com a chegada do YouTube, por causa da, da interatividade elevada, né, à enésima potência que a internet proporcionou, com a chegada do YouTube eu consegui fazer um trabalho de arqueologia nesse material que é disponibilizado por gente do mundo inteiro e fui gravando, baixando tudo para o meu computador. Porque, às vezes, se a gente pesquisa o vídeo que está postado na nuvem mediante um link, um dia o link pode desaparecer. Aquele que postou o vídeo pode simplesmente retirar o vídeo do ar. Então, para evitar esse tipo de perda de informação, eu fui baixando todos os vídeos, eu tenho alguns HDs externos com bastante material de Divaldo Franco, né? De maneira que eu devo ter mais de 1.300 gravações entre áudio e vídeo de Divaldo Franco. E aí eu fui fazendo esse material, eu faço uma matriz enorme, né, onde eu vou colocando, quando eu quero organizar um novo livro, eu tenho vários aí, tem me atrasado em algum tempo, o trabalho tem sido atrasado de uns tempos para cá, de uns anos para cá, por conta das atividades profissionais, né? Mas eu vou tentar ver se ainda este ano eu organizo um terceiro livro, libero um terceiro livro, que é uma continuidade de um trabalho de família que eu já fiz, que você vai mostrar aí daqui a pouco. Mas a matriz realmente fica muito grande. Eu pego lá, quando eu quero organizar um determinado livro, ponho um arquivo em Excel com o nome do livro, coloco lá, né, determinado assunto está em determinado áudio ou em determinado vídeo no minuto tal. Então, eu tenho o assunto, eu tenho a fonte, eu tenho a minutagem. E aí, quando eu quero organizar de acordo com o capítulo, de acordo com os assuntos, eu vou selecionando, agrupando aqueles que têm a ver um com o outro e vou transformando a gravação de áudio e a gravação de vídeo em texto. Depois vem a arrumação, né? Retirar os excessos, transformar a linguagem oral em linguagem escrita.
porque esse processo de adaptação tem que ser feito, né? O palestrante vai falar e faz um gesto, né? Assim, então eu fiz assim, isso não pode ser passado para o texto, que ninguém vai saber do que se trata, né? Então tem que descrever qual é o gesto que ele faz, organizo tudo, reagrupo, corrijo o português, depois que tiver tudo reagrupado, crio os nomes de todos os títulos dos capítulos, os subtítulos, sou eu que crio todos os nomes, e claro, passo isso para o autor, para Divaldo Franco, ele fica livre para mudar os títulos, mudar os subtítulos, ele nunca modificou nada, né? Ele sempre gostou daquilo que eu coloquei como proposta. Então ele faz toda a revisão e todo o trâmite editorial acontece para que o livro venha a lume. Mas o trabalho de áudio para texto, o computador faz ou você tem que digitar? Não, é manual. Eu já tentei utilizar alguns aplicativos, amigos já me sugeriram aplicativos, até uma amiga de São Paulo que trabalha numa empresa transnacional importante. Ah, nós temos um aplicativo. Eu sei que existem, mas eu já tentei algumas dessas ferramentas e não obtive sucesso, né? Talvez alguém até assistindo a essa entrevista possa me dar uma sugestão. Já tentei e eu sei que tem também na nuvem, né? Tem online algumas possibilidades, mas de fato, você tentar apostar que um aplicativo interprete uma palavra que é muito específica de uma determinada área do saber, do jargão espírita, né? E o aplicativo consiga transformar aquele som em texto, é muito complicado, né? Uma base talvez se possa fazer, mas por enquanto, de fato, aquilo que tem dado certo é a forma mais complicada, mais penosa, mas é aquela que tem dado certo, que é parar a gravação, né? Aquilo que é ouvido e que é visto, eu vou e passo para o texto, continuo a gravação, paro um pouco, passo para o texto e vou fazendo esse trabalho que, de fato, exige uma disponibilidade de tempo monstruosa. Mas o final é realmente excepcional, né? Como nesse trabalho aí que você está mostrando, Sexo e Consciência, eu reputo como a obra mais completa da literatura espírita a respeito deste assunto. Por dois motivos. Alguém poderia falar, porque tem Vida e Sexo, de Emmanuel, Sexo e Destino de André Luiz, são contribuições interessantes. Ou Sexo e Obsessão, de Filomena e Miranda, excelentes contribuições. Mas qual é a característica do Sexo e Consciência? Veja, o livro de Emmanuel, Vida e Sexo, é um livro teórico. Ele tem conceitos. O livro de André Luiz, Sexo e Destino, é basicamente um livro prático, porque ele conta uma história. É uma narrativa que envolve vários personagens e, como o próprio autor diz no início do livro, é um texto organizado a partir da biblioteca da experiência daquelas almas que se transformaram em personagens. Então, ele é muito mais prático do que teórico. O Vida e Sexo é muito mais teórico, ele não é prático, ele não tem casos que são comentados. O livro Sexo e Obsessão gira em torno de uma única história também. Tem conceitos e tem uma narrativa, mas gira em torno de uma única história. O Sexo e Consciência, ele é teórico prático e ele tem inúmeras histórias. São mais de 63 narrativas que tem na obra, e aí ela fica realmente rica do ponto de vista teórico-prático, e também eu decidi, para que o leitor pudesse aprofundar cada assunto que lê no texto, o leitor pudesse ter à disposição dele uma referência bibliográfica, eu resolvi colocar notas de rodapé, nas quais eu vou indicando livros da literatura espírita, livros confiáveis, de autores que conhecem aquilo que estão falando, conhecem aquilo que estão dizendo, obras mediúnicas e não mediúnicas, mas sobretudo as mediúnicas, obras psicografadas por Chico Xavier, Raul Teixeira, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira, né? São os médiuns que eu utilizei como referência, médiuns que são muito conhecidos no movimento, cujas obras já demonstraram coerência doutrinária e aprofundamento para este assunto em pauta. Então, eu resolvi colocar nas notas de rodapé, livros de entrevistas com Divaldo Franco, nas notas de rodapé, um indicativo de onde o leitor poderia aprofundar cada informação que Divaldo Franco veicula na obra. Ao mesmo tempo em que o leitor pode aprofundar o estudo, ele também tem uma confirmação de que Divaldo Franco não retirou aqueles conceitos do nada. Não é pura especulação. A referência bibliográfica mostra que ele está bem embasado. E também ele foi sempre inspirado pelos amigos espirituais que o orientaram no momento em que ele fez as várias apresentações que resultaram na coleta de dados para a obra. Isso é dito pela própria Joana de Ângeles no prefácio que ela escreve. E ela diz que em cada momento em que o médium falou sobre aquele assunto,
ele estava sendo inspirado pelos amigos espirituais. Alguém poderia dizer, mas Divaldo não tem opinião própria? Tem opinião própria, evidentemente. Mas o que há de mais central, o eixo das ideias que ele veicula na obra, aquilo ali é inspiração, orientação, é aquilo que ele aprendeu com os amigos espirituais. E, evidentemente, qualquer produção literária está sujeita à análise, à crítica construtiva, à crítica que só melhora, só faz o conhecimento espírita se expandir, né? A crítica daquele que lê, daquele que escreve, daquele que produz e divulga conhecimento dentro daquele tema. Ô Luiz, esse critério todo que você explicou tão bem, com tantos detalhes, ele é válido para as 3 obras que você fez, né? Porque 2 Isso, são das palestras e outra você fez um estudo de Joana, não de Divaldo, né? Tem o isso. terceiro livro. Mostra pra gente o terceiro que está com você aí. Esse aqui é o terceiro. Eu não sei se você chegou a mostrar o Vivências do Não, Amor em ainda não. Família. O Vivência Ah, está tá. aqui, ó. O Vivência Ah, está tá. aqui, Esse é o bem segundo volumoso. livro, né? Vivências do Amor em Família, feito com a mesma metodologia com a qual eu fiz o livro Sexo e Consciência, coletando material de áudio e vídeo de Divaldo Franco, entrevistas, palestras, seminários, transformando tudo em texto, né? Até nessas 2 obras, uma ou outra informação, um outro trecho, também foi retirado de entrevistas que ele deu para o jornal, né? Então já estavam na forma de texto. Jornais, periódicos espíritas e até periódicos não espíritas, mas é um mínimo, é pouca coisa. A maior parte, de fato, foi a degravação, a transformação de áudio e vídeo em texto. Então, essas 2 obras, Sexo e Consciência, Vivências do Amor em Família, são material de Divaldo, informações veiculadas por Divaldo, que é diferente deste material aqui. Este livro aqui, Amor e Sexualidade e a Conquista da Alma, é um livro que eu produzi consultando toda a produção de Joana de Ângeles e colocando aqui neste trabalho os textos mais representativos sobre o assunto amor e sexualidade. Porque tem um outro texto menor, de menor calibre, que não era necessário colocar, porque já havia outros textos que contemplassem o material desses escritos que não eram assim, que não são assim tão volumosos, tão extensos de uma ou outra obra, às vezes um livro de bolso. Mas aqui nós temos, então, os 52 textos mais importantes de Joana de Ângeles, de toda a obra dela. A primeira parte do livro é exatamente a respeito de aspectos da sexualidade. Então, tem o tema do aborto, né, a obsessão e sexualidade, vícios mentais, o corpo, o prazer, educação sexual, a mulher na visão espírita, o feminismo. Então, tudo que diz respeito à sexualidade, gênero. E aí, a segunda parte é exatamente sobre amor e relacionamento amoroso, né? E relacionamento afetivo. Afetividade, afetos, convite ao amor, amor e ciúme, amor e paixão, amor e saúde. Então, num primeiro momento, a gente tem uma reflexão sobre sexualidade, energia sexual, expressões de gênero, e num segundo momento, a gente tem na obra uma reflexão exatamente a respeito da interação humana no campo amoroso, no campo sexual, no campo afetivo, no campo da conjugalidade. Então, são os 52 textos mais representativos de toda a obra de Joana de Ângeles. Eu não retirei material da série psicológica, porque eu entendo que a série psicológica não deve ser esquartejada, retirada. Teve gente que fez, eu entendo, com boa vontade, né? Fazia excertos da série psicológica. O Homem Integral, né? Encontro com a Paz e a Saúde, né? Diretrizes para o Êxito e outros mais, né? Então, eu entendo que é uma obra que tem que ser lida integralmente, né? Eu só usei um texto da série psicológica, que é do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é um texto chamado Matrimônio e Amor, que encaixava perfeitamente na reflexão sobre casamento, né? Mas aí, fora esse texto, é a única exceção, eu não retirei da série psicológica. Eu retirei das outras obras, que são obras nas quais Joana trata de assuntos variados. E aí algumas pérolas da literatura produzida por Joana acabaram ficando subutilizadas no movimento espírita. Exatamente porque são livros que textos estão ali perdidos numa obra multitemática. Então, por exemplo, no livro Vitória sobre a Depressão, é difícil que alguém imagine que ali vai ter um texto chamado Erotismo, que é muito interessante. Que fiz eu? Peguei esse texto, que é interessante, que cobre uma lacuna reflexiva, e coloquei nessa obra.
dando visibilidade a um texto que poderia ficar escondido, subutilizado, exatamente porque o título da obra não sugere que alguém que está indo atrás de fazer o escaneamento de informações a respeito do tema da sexualidade, né, não sugere para essa pessoa que lá numa obra chamada Vitória sobre a Depressão, ela vai encontrar um texto interessante chamado Erotismo. Então eu acabei dando visibilidade a um texto muito interessante chamado, agora algumas pessoas podem se assustar, mas não se assuste não, é que acontece, a vida é assim, chama-se Karma de Solidão, olha só, não é nenhuma direta para você que por acaso esteja vendo aqui esse bate-papo nosso e que ainda não conseguiu encontrar a sua alma gemida, né? A outra banda do limão, da laranja. Não é nenhuma provocação a você, mas é uma reflexão interessante que ela vai dizer que algumas pessoas, de fato, reencarnaram para passar por uma situação de balanço, fechado para balanço, intimamente, afetivamente, por causa de questões do passado, né, que fizeram com que alguns aprendizados estivessem pendentes e que precisam ser, nesta encarnação, efetuados, esses aprendizados. Aí a pessoa está em karma de solidão. A palavra karma, que vem do hinduísmo, né, um pouco pesada, da ideia de que é inamovível, mas, de fato, existem algumas situações que a gente não vai poder modificar, né, de maneira a dar uma guinada de 180 graus na nossa vida. Algumas situações não, mas algumas sim, porque nós temos uma flexibilidade no nosso livre-arbítrio. Mas é um texto interessante que ajuda as pessoas a não terem raiva de Deus, né, a não terem rebeldia, porque não encontraram uma parceria. Daí era um texto que ficou subutilizado. Aí eu peguei esse texto e coloquei na obra, dando visibilidade a um tema que é muito interessante, porque ajuda as pessoas a pensarem a respeito de sua trajetória na Terra, de suas necessidades espirituais e dos encontros, desencontros e reencontros que podem nos acontecer. Então, essa foi a ideia: dar visibilidade a materiais, a textos que poderiam, de repente, não constar na bibliografia de gente que fala sobre o assunto, que estavam perdidos em obras multitemáticas, e fazer com que as pessoas tivessem em um só material, em um só tomo, 52 textos sobre a contribuição de Joana de Ângeles a respeito desse assunto, que é um assunto tão delicado. Puxa, Luiz Fernando, que maravilha. Esta obra sobre Joana reunindo toda essa orientação psicológica. E os outros dois com casos reais contados por Divaldo. Agora Isso. vamos centralizar no sexo e consciência, Luiz Fernando. De todos aqueles casos belíssimos, né, emocionantes, alguns dolorosos, trágicos, instrutivos, qual é que te chamou mais atenção naqueles tantos casos que lá estão? Eu já li o livro, você já esteve aqui em Matão, já fez um seminário sobre ele, Já. algumas pessoas adquiriram o livro, eu já li esse livro, tenho ele aqui sempre para consulta, realmente são instruções maravilhosas, casos emocionantes. Qual você destacaria? Olha, essa pergunta que quando me fazem é muito difícil, porque os temas são muitos, são muito interessantes. Eu quero só destacar uma coisa. No livro Sexo e Consciência tem um prefácio de Joana de Ângeles, Sim. né? E neste aqui também tem um prefácio, porque Divaldo Franco pediu autorização a Joana, porque ela precisava aprovar a publicação da obra, né? Então eu apresentei a ele a ideia, olha, eu quero colocar esses textos aqui e tal. Ele conversou com Joana, Joana autorizou a organização do livro e aí nós vamos adiante. E ela escreveu uma apresentação para o livro, né? Mostrando que a minha intenção. Eu também tenho uma apresentação. Joana escreveu uma apresentação para a obra, eu também escrevi uma apresentação para a obra, em que eu esclareço exatamente a motivação e o método de trabalho realizado para confeccionar este tomo, este volume importante. Então, voltando para a sua pergunta sobre qual é o caso que mais me marcou, realmente é muito complicado. Agora, deixa eu ver se eu destaco aqui dois, né? Um deles é o encontro de Chico Xavier com Divaldo Franco, ou de Divaldo Franco com Chico Xavier. Quando Divaldo conheceu pessoalmente Chico, recebeu informações sobre sexualidade, que ele diz assim na obra: nunca mais eu perguntei nada sobre sexualidade a Chico, exatamente porque ele me disse tudo que eu precisava para esta minha encarnação neste encontro inicial. E não foi apenas Chico Xavier que disse de si, inspirado, né? A obra mostra que ele incorpora, o Chico Xavier incorpora André Luiz, e aos pés da Laranjeira, né? Na casa da irmã de Chico Xavier, ou é na casa do próprio Chico, que os quintais se comunicavam,
não me recordo agora se é no quintal de Chico ou no quintal da irmã. Então, diante ali da flor de laranjeira, André Luiz incorpora Chico, se comunica através de Chico, através da psicofonia, dá orientações diretamente a Divaldo Franco a respeito de sexualidade. E aí Chico sai do transe mediúnico, se volta para Divaldo e diz, pois é, Divaldo, André Luiz é especialista no tema da sexualidade. Imagina, André Luiz incorporar o Chico, dizer diretamente para você, para mim, informações, orientações muito amorosas, muito sábias, sobre um tema tão delicado que diz respeito a todos nós, né? Então é um momento muito marcante que a gente pode pensar, né? Deixe-me ver se eu destaco aqui, porque são tantos os casos. Acho que um dos casos interessantes também é o caso em que ele fala sobre um rapaz que era alguém com questões na área da sexualidade, né? De tormento sexual, que era algo que a gente pode dizer que era uma questão anímica, né? Eram questões evolutivas que aquele espírito precisava equacionar, que ele trazia do passado, e que acabavam se misturando com interferências espirituais obsessivas. E aí este jovem pede para acompanhar Divaldo Franco num seminário, se desvia da companhia de Divaldo Franco e acaba numa situação trágica, né, que o livro fala, que poderia ter sido evitada se este jovem mantivesse, se esforçasse para manter a sintonia consigo mesmo e com as fontes superiores da vida, para não se desviar do roteiro das atividades espíritas. Não era só um seminário, era todo um roteiro de viagens que Divaldo Franco ia realizar e que este jovem se candidatou a acompanhar Divaldo, pediu permissão a Divaldo para acompanhá-lo, exatamente para que ele pudesse se inspirar e se fortalecer para não ceder àquelas tentações internas, né? Como diz o Jesus no Evangelho, né? Nós precisamos vigiar as nascentes do coração. Porque se não vigiamos as nascentes do coração, vigiar no bom sentido, né? No sentido de fazer uma observação, uma inspeção interna, uma auditoria interna da nossa alma, exatamente para que a gente não se deixe levar por essas tendências que a gente traz do passado e que vão encontrar ressonância em convites ao nosso redor. Então, o jovem, querendo se libertar desta situação de dificuldade, pediu para acompanhar Divaldo Franco, mas no meio do caminho se desviou e acabou numa situação trágica. É uma das histórias realmente que são bastante marcantes. Já o amor, vivências do amor em família, você também traz casos familiares, dos relacionamentos familiares. E nesse caso, você também fica nessa sinuca de achar o caso mais marcante, mais Ah, interessante? fico. Dá para ficar. Inclusive, no Vivência do Amor e Família, eu já estava até mais treinado, né, com o método. Eu tive mais facilidade para fazer o Vivências do que para fazer o Sexo e Consciência, né? E o Sexo e Consciência até precisou de algumas revisões, né, depois. Sempre tem, né? Reedições sempre nos convidam a revisitar o texto, deitar os olhos sobre o texto novamente para corrigir algum equívoco, seja gramatical ou seja de sentido mesmo da construção das ideias, um dado equivocado, uma data que foi escrita de maneira equivocada. Mas aí no Vivências eu estava mais treinado já foi mais fácil evitar os equívocos e fazer um trabalho mais bem torneado, mais bem delineado logo na primeira edição. Também é difícil, mas tem um caso que eu acho muito interessante, né? Que é Amor em Família, o Alimento da Vida, o capítulo que é um capítulo muito interessante do irmão que salva a irmã da morte, né? Porque conversava com ela quando ela estava na barriga da mãe, no útero, o menino conversava, e essa menina com problemas de saúde, né, foi para a unidade de terapia intensiva infantil, e aí a criança, o menino que falava com a menina na vida intrauterina, o menino começa a cantar, começa a conversar com a menina, e a menina reage, melhora de saúde e consegue se salvar. Então, a demonstração de que o amor em família é o alimento da vida é uma demonstração cabal sobre a linha mestra que deve existir no nosso planejamento reencarnatório. Porque a família é exatamente esta coluna, este centro que deve estar presente no nosso planejamento de ações para a nossa existência. É exatamente na família que a gente consegue obter, tendo um bom desempenho na família, que a gente consegue obter, como dizem os amigos espirituais em obras mediúnicas, a palma da vitória
no nosso retorno ao mundo espiritual. Não que o trabalho, a atividade voluntária e outros tipos de atividade que a gente possa desenvolver na nossa encarnação não tenham o seu papel no nosso programa evolutivo. Tudo isso reverbera em nós e produz um processo de transformação, um processo alquímico de transformação, como dizem os psicólogos junguianos, que é bastante relevante. Mas o projeto familiar, esse é a coluna vertebral. Esse é o eixo, esse é a mola mestra que a gente precisa ter em vista para concentrar os nossos esforços e, de fato, ter uma encarnação exitosa. Por isso essa obra é tão importante. Me lembra aqui do Espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, que é uma outra obra que eu convido à leitura, aconselho entusiasticamente. Leiam as obras psicografadas por Raul Teixeira sobre os temas de família e educação. Né? A obra de Camilo, né? Desafios da vida familiar, desafios da educação, né? A obra de Maria de Teresa de Brito, que Raul Teixeira também psicografou, né? Muito interessante, chamada Vereda Familiar. Então, o trabalho psicografado por Raul Teixeira e os livros de entrevista de Raul Teixeira também são um manancial espetacular sobre o assunto família e educação. E aí, Camilo diz lá no livro Desafios da Vida Familiar que, de fato, a família é a nossa responsabilidade primacial no momento em que nós chegamos ao mundo das densas energias, em que nós reencarnamos. E tudo isso foi me dando fôlego e motivação para organizar o Vivências do Amor em Família, que também é uma obra teórico-prática e que eu reputo como a obra mais completa, porque o conteúdo teórico-prático de Divaldo Franco possibilita isso, a obra mais completa da literatura espírita a respeito do assunto família. Ô, Luiz, e considerando todo esse conhecimento que você adquiriu, sendo espírita de infância, convivendo com todo esse material que você pesquisou, isso lhe deu um conteúdo extraordinário, e sendo psicólogo com tantas especializações, com toda a dedicação que você dá à psicologia, o que o seu interior diz desse conteúdo que você acumulou, das experiências de ouvir e reouvir e escrever e selecionar os textos, e depois, juntando com o seu conhecimento de psicologia, o que lhe vem à mente tudo isso? Olha, de fato, além de ser professor de psicologia, eu trabalhei no programa de saúde da família, né, na estratégia saúde da família, porque eu sou apaixonado por essa área de atuação que é saúde da família e comunidade. Eu confirmei na atuação profissional, seja na docência, seja na estratégia saúde da família, o quanto é necessário que a gente produza cada vez mais material e faça uma reflexão qualificada sobre o tema da família, dos desafios familiares, realizando exatamente essa intersecção entre aquilo que o pensamento, que a cosmovisão espírita pode nos proporcionar e aquilo que é construído na vivência acadêmica, aquilo que é construído através da ciência, da filosofia, trabalhando sobre essas questões. A psicologia, a psiquiatria, as ciências sociais realizam um trabalho muito interessante de pesquisadores pelo mundo afora, tentando entender esse fenômeno das relações de parentesco a partir da antropologia. Os antropólogos, no seu trabalho de organização das ciências sociais, em especial da antropologia no século XIX, começaram a entender a importância de nós realizarmos o mergulho da sonda da investigação sobre os laços familiares, os laços de parentesco, para entender a nossa realidade social. A partir desse material que as ciências sociais trazem, não só da antropologia da família, mas da sociologia da família, da história da família, a psicologia se beneficia muito, a pedagogia, a educação se beneficiam muito com esse material que as ciências humanas trazem. Então, dentro da síntese que a psicologia pode realizar, bebendo em todas essas fontes das ciências sociais, das ciências da saúde, para poder entender os laços familiares e fazendo a intersecção, como eu disse, com o pensamento espírita, a gente entende cada vez mais que este assunto precisa ser aprofundado, precisamos refletir sobre ele e precisamos fazer um inventário sobre como é que nós estamos conduzindo a nossa vida familiar, para que ao chegar no final da nossa existência, ao analisar a plataforma do nosso projeto existencial, nós não tenhamos grandes arrependimentos e tenhamos muito a comemorar no sentido de ter efetivado aquilo que nós programamos no mundo espiritual para aprender, aquilo que nós programamos no mundo espiritual para amar, em termos de vivência do amor,
em termos de vivência do afeto, da cumplicidade e do pertencimento, que são os elementos que caracterizam a socialização primária, nesse primeiro grupo de socialização que é a família. Então, a família nos dá suporte, afeto, cumplicidade e pertencimento. Todos nós precisamos de suporte, de afeto, a sensação de que somos cúmplices de alguém que está conosco dividindo o mesmo espaço, nos sentir pertencendo a essa pessoa e essa pessoa pertencendo a nós, essas pessoas, né? Então, tudo isso nos faz ver, no momento em que a gente faz essa reflexão sobre o que diz a ciência, o que diz a filosofia, refletindo sobre as grandes questões humanas, em especial a família, e o que diz o Espiritismo, nos faz ver que esse trabalho precisa continuar e ele nunca terá fim. Outros autores, outros organizadores também devem se debruçar sobre esse assunto, fazendo estudo de casos, analisando a bibliografia mediúnica ou não, porque o assunto é inesgotável. Luiz, e considerando essa constatação que você fez, e especialmente considerando a temática sexo, sexualidade, amor, que ligação você faz com os tormentos, as dificuldades nessa área tão comuns na nossa sociedade? E como psicólogo e sendo espírita, que ligação você faz entre essas questões? Quando a gente reflete sobre aquilo que a doutrina espírita apresenta e aquilo que a academia, que a ciência apresenta, a gente vai verificando aquilo que eu digo neste trabalho aqui, na apresentação dessa obra. Que o tema do amor, o tema da sexualidade e outros temas que são conexos, né, família e educação, jamais poderão ser aprofundados de uma maneira integral sem a visão de que o ser humano tem, além das suas relações sociais, interpessoais, ele tem relações interdimensionais. Ou como diria Herculano Pires, o ser humano é um ser interexistencial. Então, nesse contato interexistencial, tanto do ponto de vista mediúnico, que nós entramos em contato com seres de outra dimensão, de outra realidade, quanto interexistencial, no sentido de que nós somos herdeiros de nós mesmos, nós trazemos do passado, neste compartimento da nossa psique, que se chama inconsciente, um volume de informações, de histórias, de narrativas. Os psicanalistas já falam isso, sobretudo os lacanianos, né? O nosso inconsciente, ele é elaborado a partir dos fenômenos da linguagem. O inconsciente funciona como uma linguagem. Então, toda essa narrativa, toda essa construção linguística daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente disse, daquilo que a gente ouviu, das ideias que a gente construiu, das pautas da cultura que a gente foi assimilando em outras encarnações, em outras existências, tudo isso se comunica de existência a existência e chega na nossa existência atual. Então, nós também temos uma herança interexistencial de nossas outras encarnações. Interexistencial do ponto de vista mediúnico, interexistencial do ponto de vista reencarnatório. Portanto, sem essa visão interexistencial, entender a expressão da energia sexual, entender a circulação dos afetos nas relações interpessoais e nas relações sociais, sempre será um trabalho realizado de maneira parcial, fragmentada, sem essa visão mais completa, sem essa visão mais integral do indivíduo como espírito encarnado. Então, é necessário que a psicologia seja iluminada por uma visão de espiritualidade, que a medicina, que a pedagogia, que as ciências sociais coloquem o espírito como um elemento que faz parte das suas reflexões. É um elemento que está dentro da equação. Porque se esse elemento não estiver na equação, já haverá um erro nas premissas. E aí a consequência daquela linha de raciocínio lógico que a gente elabora, será uma consequência falsa, porque faltam nas premissas os conteúdos que dizem respeito à nossa condição de espíritos. Espíritos encarnados, espíritos que entramos em contato com o mundo espiritual. Veja, por exemplo, no livro Sexo e Consciência, o caso do rapaz que eu acabei de falar, que além de ter questões em aberto que ele precisava equacionar dentro de si, ele foi influenciado por entidades do mundo espiritual que pretendiam destruí-lo. Sem essa visão de que nós precisamos conectar a nossa mente com as fontes superiores da vida, ficamos à mercê desse tipo de manipulação. O próprio espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando o Divaldo Franco vai falar a respeito do livro Sexo e Obsessão,
os bastidores da confecção da obra, o Filomeno Miranda diz assim: os espíritos que são vampirizadores do sexo são os mesmos que causam as guerras. Imagina toda a destruição provocada pelas guerras. Esses espíritos sombrios que conseguem se organizar em massas compactas para produzir um conflito entre nações são os mesmos que produzem processos de obsessão individual e coletiva, vampirizando a energia sexual das pessoas. Se nós não temos essa noção, teremos dificuldade de realizar uma autodefesa psíquica através da oração, através da boa leitura, através da educação mental mediante as boas atitudes, as atitudes conectadas ao ideal da amorosidade profunda. Porque apenas com essa conexão com o ideal da amorosidade é que nós teremos as vacinas necessárias para realizar nossa imunização mental, nossa imunização psíquica, e impedir que essas entidades, embora tentem realizar o trabalho de violar as nossas defesas, não obtenham êxito na sua tentativa e nós possamos estar guarnecidos contra esse tipo de ataque. Então, sem uma visão transpessoal, sem uma visão integral da nossa realidade, nós não conseguiremos jamais obter a iluminação da ciência, a iluminação do conhecimento acadêmico dentro dessa percepção espiritual, para que o conhecimento produzido com esse viés consiga ser um conhecimento que supere as limitações da visão materialista que está dentro dos cânones da academia até então. Luiz, esse é um assunto que não tem fim, né? Não tem jamais, é Não realmente um tem fim. assunto. Se você pegar todos os detalhes das famílias e seus conflitos, os conflitos individuais, essa questão toda social que você levantou aí, quer dizer, é um assunto inesgotável esse. E agora, os 3 livros que você produziu. Agora, me diz uma coisa: você pode revelar os planos futuros ou não? O trabalho em andamento, isso pode ser revelado? Posso sim. Eu quero só destacar essa questão do mundo em que nós vivemos, que é o mundo contemporâneo, no qual, através das muitas plataformas de comunicação, o ser humano acaba acessando ideias multivariadas de maneira muito mais rápida. Então, a capilaridade da informação, a capilaridade do conhecimento atingiu níveis jamais sonhados pela humanidade, inclusive na primeira metade do século XX, se a gente pensar, antes que a informática começasse a invadir todos os setores da atividade humana. Então, veja, através da nossa conexão via internet, nós somos muito mais bombardeados pelas técnicas de manipulação semiótica utilizadas por aqueles que desejam lucrar em cima da fragilidade humana. O que é a semiótica? A semiótica é a área do conhecimento que estuda a linguagem de uma maneira geral. Né? Uma parte da semiótica é a linguística, que vai estudar a língua. Então, a semiótica estuda exatamente a manipulação dos símbolos. Em cada desenho, em cada logotipo de uma empresa, em cada fundo de tela que a gente vê no momento em que um âncora de telejornal está dando uma determinada notícia, em cada tipo de fonte, em cada combinação de cores, em cada jogo de imagem, de som, tudo isso existe uma intenção por trás, que é uma intenção elaborada a partir daquele que produz o material. Então, a ciência da semiótica estuda os símbolos, estuda a maneira como nós podemos jogar com a linguagem. Portanto, a manipulação dos símbolos, a manipulação semiótica via internet, via meios de comunicação de massa, hoje é exponencial. É algo realmente avassalador. Então, estamos hoje muito mais sujeitos a nos desviarmos do nosso roteiro do que as pessoas que viviam num mundo pré-digital. Então, é necessário que a gente tenha hoje muito mais capacidade de autoeducação, de educação mental. Vou lembrar a frase da ministra veneranda no livro Nosso Lar. Me marcou muito quando eu li na juventude essa obra. O pensamento é quase tudo em nossa vida. Dá para a gente refletir a vida inteira sobre essa frase. O pensamento é quase tudo em nossa vida. Então, no momento em que a gente tem uma capacidade de educação mental, uma capacidade de colocar o pensamento em ordem, para que nós possamos pôr em ordem a circulação dos afetos dentro de nós, nós teremos muito mais capacidade de autogoverno, para não cair nas ciladas que são fruto da manipulação simbólica, da manipulação semiótica,
que ocorre através das muitas plataformas de comunicação para fazer com que os nossos afetos sejam arrastados para cá e para lá. Porque existem muitas corporações empresariais que ganham dinheiro extraindo alguma coisa dos nossos afetos. Então é necessário que a gente pense sobre isso. O próximo passo é, nós temos aí, você mostrou o segundo livro, que é o Vivências do Amor em Família. Eu estou já com mais de 300 páginas de uma obra chamada Diálogos sobre a Família. É uma continuação desse. Só que em vez de muitas histórias e texto corrido, o Diálogo sobre a Família é em cima de perguntas e respostas. Então eu peguei exatamente os seminários de Divaldo Franco, na parte em que ele responde perguntas, as entrevistas, e estou colocando nesse texto na forma de questionamento, através do qual, de cujo texto, o leitor terá a impressão de que estará conversando com Divaldo Franco, que estará fazendo um atendimento fraterno com Divaldo Franco, uma psicoterapia com Divaldo Franco. Né? Porque, no momento em que ele fala no seminário, ele responde para quem perguntou. Então, ele responde se dirigindo para quem perguntou. O leitor terá essa impressão de que Divaldo está se dirigindo para ele. Então, tem outras histórias, né, que não tem no Vivências do Amor em Família. Alguns temas são conexos, mas o esmiuçamento de cada tema não se repete. Ele complementa o Vivências do Amor em Família. É realmente um trabalho, esse que eu pretendo entregar até o final do ano para o pessoal lá, para Divaldo corrigir, para o pessoal editar, né? Esse trabalho que eu dei o nome até o momento, né? Porque o autor, Divaldo Franco, pode querer modificar, de Diálogos sobre a Família, é um trabalho realmente para se sentar, para os educadores, estudiosos espíritas fazerem grupos de estudo com as perguntas e respostas, que são perguntas dificílimas de responder. Quantas vezes, Orson, eu escutava, ouvia, né? Se fosse áudio, se fosse vídeo, aquela pergunta que era feita no seminário, e dizer, meu Deus, como é que esse homem vai responder uma pergunta tão complexa? Mas a amostragem que ele tem dos dramas humanos é muito grande. O tempo de estrada são mais de 70 anos, muito grande. A orientação dos amigos espirituais, a leitura também, né? Uma pessoa que lê, o aconselhamento com gente da área de psicologia, de pedagogia, de psiquiatria, ele vai juntando tudo isso, a imensa capacidade de observação, de elaboração que ele tem, e apresenta respostas muito plausíveis, que não são receitas de bolo, como não deve ser todo trabalho que pretende ser um trabalho para colaborar com o crescimento daquele que lê o texto, né? Não é receita de bolo, são sugestões reflexivas muito úteis para quem se debruçar sobre um trabalho dessa natureza. Então, eu me sempre surpreendia e continuo me surpreendendo quando eu leio as respostas que ele oferece a questões extremamente intrincadas. Então, realmente é uma obra que vai valer a pena realizar grupos de estudo em torno dela, porque é uma obra muito profunda e muito significativa. Um presente para você aqui, olha, Simone Kutoroff. Esse mundo digital permite que sua família esteja aqui nos Estados Unidos ouvindo você. Que Deus continue sempre a abençoar a sua vida, meu irmão Luiz Fernando. É, minha irmã Simone, ô querida, um beijo para você. Tá lá, minhas duas irmãs estão lá morando nos Estados Unidos, meus 4 sobrinhos estão lá. Minha mãe foi para lá visitar minha irmã em março, né? Já era para ter voltado por causa do coronavírus. Está estendendo a permanência dela nos Estados Unidos, então através da internet dá para matar a saudade, né? Um beijo para vocês. Tereza Moraes também. Estamos eu e André aqui escutando e aprendendo também, Simone. A Tereza e André, aqui da Casa dos Humildes, né? Eles fazem um trabalho belíssimo com o grupo jovem, que é uma área pela qual eu sou apaixonado, né? Meu mestrado, como eu falei, é Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Então tem a ver com esse processo do desabrochar do indivíduo, né? O desenvolvimento humano é esse fenômeno que a gente chama de ontogênese, o fenômeno da formação do ser desde a fecundação até o final da vida. Desenvolvimento é tudo, né? Do berço ao túmulo. E o processo de educação. Então, eu me interesso muito pela temática. Vou publicar um livro meu, queria dizer isso, né? Sobre o tema do amor e da sexualidade, de minha autoria mesmo, né? Eu como autor, não como organizador, com as minhas reflexões enquanto estudioso, professor de psicologia, enquanto profissional da área de saúde da família e comunidade, enquanto espírita, e venho fazendo esse estudo aprofundado da doutrina desde 14 anos de idade, quando entrei no grupo jovem, a convite da minha amiga Vera, que me convidou para entrar no grupo jovem, mas eu já vinha fazendo todos os ciclos de evangelização infantil,
nessa instituição, Cenáculo Espírita Casa de Maria, em Recife, e também na Federação Espírita Pernambucana, as duas instituições em que eu comecei a trabalhar, a realizar minhas atividades. Fui para São Paulo, passei 15 anos em São Paulo e estive na agradabilíssima companhia dos meus amigos do GEFOS, do Grupo Espírita Fraternal Obreiros do Senhor, né? São grandes amigos que eu deixei muitos amigos. Deixei não, né? Que a gente não perde as Não deixa. pessoas, né? As pessoas estão Aliás, sempre no nosso coração, ocupando um espaço privilegiado. São algumas aliás, instituições importantes, né? a sua passagem aqui por Matão foi marcante, né? E olha, Larissa e Vitor, seus sobrinhos, também ouvindo, e a sua mãe te manda um beijo. Que Ah, legal. tava. Virou um encontro de família essa Virou live, encontro é de uma família. live, né? Mas somos todos da grande família universal, né? E claro, como eu falei, a gente de fato ganha o jogo na nossa encarnação quando a gente cumpre com as nossas obrigações, obrigações que amorosamente a gente realiza, não tem que realizar apenas porque é o nosso dever de consciência, mas porque isso também nos dá bem-estar, né? Nos dá equilíbrio interior, nos dá satisfação, que é a nossa meta, a nossa autorrealização. Então, a gente ganha o jogo quando a gente cumpre bem o nosso dever em família, né? Esse é o nosso esforço permanente, né? Então, um beijo para os meus sobrinhos, para minha mãe e para os amigos que estão e amigas participando dessa transmissão, nos acompanhando nessas breves, singelas reflexões a respeito desse trabalho. Luiz, nós estamos com quase uma hora. O tempo voa, passa muito rápido, mas que entrevista rica. Eu te agradeço imensamente e partindo para o encerramento já, agradecendo imensamente a sua lucidez, a sua fluência tão lúcida, tão gostosa de ouvir. Eu gostaria de deixar esses minutos finais com você, para você se despedir aí das pessoas que estão acompanhando, até porque esse vídeo vai ficar gravado, ele vai subir para o meu canal de YouTube, lá nós vamos divulgar, outras pessoas verão, vai ficar gravado, outras pessoas vão ver. Então eu quero deixar com você os minutos finais para você fazer um arremate, você falou muito bem já, dessas 3 obras, de toda a experiência com estudar o sexo, a consciência, estudar o amor, a vida em família, a psicologia com Joana e mesmo a sua experiência profissional e de estudante professor de psicologia. Eu deixo para você aí as palavras finais, motivando o telespectador, o seguidor do canal, a pessoa que está conectado, o internauta, para sentir-se melhor, com tanto tesouro à disposição. Eu agradeço o convite, Orson. Queria que você mostrasse mais uma vez as capas dos dois livros. Eu também vou mostrar esse aqui, né? E é para a gente ter no início e no final Sexo e Consciência, de Valdo Franco. E o segundo livro, Vivências do Amor em Família. Aguardem, o diálogo sobre a família. Vem aí, viu? Já estou com mais de 300 páginas. E esse aqui que é o Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma, né? Esses são textos de Joana de Ângeles, os dois primeiros, material de Divaldo Franco. Eu agradeço o convite, eu fico muito satisfeito com esses espaços, porque eles são necessários. Eu costumo dizer, isso não vai aqui nenhuma pretensão maior, mas eu costumo dizer que o tema da sexualidade, do relacionamento amoroso, embora seja um tema muito popular, muito difundido, e ficou cada vez mais popular e mais difundido nos últimos anos, em função de inúmeros fatores, o aparecimento de obras dando embasamento para os estudiosos da doutrina, e também o fato de que os preconceitos começaram a cair em boa parte do mundo ocidental, no Brasil não foi diferente, e com a queda dos preconceitos, esse tema deixou de ser um tema proibido. Porque até 30 anos atrás, e até em alguns lugares do Brasil, nós temos muitos Brasis, como dizem os profissionais da área de ciências humanas, este tema ainda é um tema tabu. Né? Então, o tema, embora esteja sendo cada vez mais difundido, ainda não é tratado com a qualificação técnico-científica e doutrinária que nós desejaríamos, exatamente para que nós tenhamos um embasamento maior para dialogar com os nossos irmãos de caminhada humana de maneira mais aprofundada, mais qualificada, mostrando possibilidades evolutivas. Porque uma reflexão sobre amor e sexualidade, como nada na doutrina espírita, pode ser impositiva. Sempre tem que ser a disseminação de raciocínios que mostram alternativas. E cada qual, no uso da liberdade de ação que possui, vai fazer a opção necessária, a opção que a sua consciência apresenta como sendo melhor para transitar por essa existência,
fazendo então as suas conexões, as suas relações e os seus laços no campo do amor e no campo da sexualidade. Então, que nós possamos ter cada vez mais um reforço, motivação para nos debruçar sobre o assunto, é necessário a fim de que nós possamos nos qualificar para ouvir os nossos irmãos de humanidade que nos procuram, que querem uma palavra amiga, que querem uma orientação, um aconselhamento e que querem um espairecimento e um esclarecimento para terem um horizonte mais dilatado em relação àquilo que podem fazer para equacionar as suas questões. Então, a doutrina espírita tem um entrelaçamento muito forte com a psicologia. O Livro dos Espíritos mostra isso. O Jornal de Estudos Psicológicos, o Jornal Espírita e a Revista Espírita, né, Jornal de Estudos Psicológicos de Allan Kardec, mostra de maneira que a psicologia realmente tem uma relação muito íntima. Tanto a psicologia que fala das questões intrapessoais, quanto os aspectos sociais, com a parte que ainda precisa ser melhor compreendida, a dimensão da psicologia social espírita, que ainda aguarda um desdobramento maior. Então, eu agradeço a todos aqueles que nos acompanharam, a todas aquelas que nos acompanharam. Estamos sempre à disposição, Orson, à sua disposição para a gente ampliar o diálogo, que é fundamental para que nós possamos elevar a humanidade a um outro patamar de muito mais amorosidade e de muito mais espírito fraterno. Eu agradeço a você. Muito bem, Luiz. E com certeza teremos outras oportunidades. Luiz, muito obrigado. Deus te conceda sempre essa inspiração de lucidez, essa entrevista formidável, né? Todos aqui felizes, agradecidos também. Muito agradecido a vocês que nos acompanharam. Possivelmente amanhã, talvez à tarde, essa entrevista já esteja disponível no canal do YouTube para ser duplicada e repassada adiante. Muito obrigado, muito boa noite, muito boa noite.